Flamengo treina no Catar para a estreia do Mundial de Clubes contra o Cruz Azul do México. O Flamengo está aqui e tem uma expectativa muito grande de conquistar o Mundial depois de 44 anos. O Flamengo vai ser uma espécie de Bayern de Munique, o que para mim é um sintoma pior, muito pior do que se a gente tivesse polarizado em 2 times ou 3. Ninguém vai segurar o Flamengo mais do jeito que está o futebol brasileiro. O Flamengo é bem administrado. O Flamengo está com muito dinheiro. Pra você ter ideia, o Flamengo já liberou, vai contratar agora mais 3 jogadores, um goleiro, um zagueiro e mais um atacante. 2025 nós chegamos bem preparados e com possibilidades de ganhar a Intercontinental. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Você que tá tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão que está no Catar fazendo seu treinamento, se preparando para a partida contra o Cruz Azul do México. E a imprensa esportiva repercutiu toda essa preparação do Mengão e a gente vai analisar aqui, tem muita informação pra gente analisar. Tem aqui o João Guilherme falando sobre a chegada do Mengão lá no Catar, os comentaristas Bernardo Ramos falando aí sobre a expectativa do Flamengo contra o Cruz Azul do México e o Mundial de Clubes. Tem também o Vene Casagrande falando aí sobre as últimas informações do Flamengo. Quem pode deixar o Mengão? Vamos analisar tudo isso, por isso chega aqui, explode o dedo do like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, Band Esportes, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Para você que está ligado no canal, sabe onde eu estou? Aeroporto Internacional de Doha, no Catar. E daqui a pouco o Flamengo chega para a disputa da Copa Intercontinental. Estou inclusive aqui ao lado do meu parceiro, Diego Pose. Tudo bem, Diegão? Tudo bem, João. Tudo bem, nação? Filha. Já, ó. Estamos chegando aqui. Ali? Atrasou um pouquinho o voo, né? Já abasteceram a Nigéria. Olha aí. Então, dentro de poucos minutos, o Flamengo chegando aqui em Doha para o Mundial de Clubes. 5ª participação no Flamengo Mundiais. E temos uma boa participação, né, cara? Temos. O Flamengo campeão no Mundo em 81. Né? O Flamengo foi vice em 2019 naquele grande jogo contra o Liverpool, né? Jogamos muito bem aquela final. É o time brasileiro com mais gols marcados em 20 campeonatos mundiais. Em 9 jogos, João. Faz muito gol. Em 9 jogos. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? 2025 nós chegamos bem preparados e com possibilidades de ganhar a Intercontinental. Tô contigo nessa. Eu acho que em 19 faltou o quê? Elenco e descanso. Exato. Coisa que tivemos esse ano. Então, assim, é um caminho um pouco maior, né? Porque são 3 jogos, né? Até a final. Exatamente. Mas eu acho que tá bom. Tá bom, ganhamos o Campeonato Brasileiro com antecedência, a garotada jogou contra o Mirassol e mandou muito bem, né? O Flamengo empatou 3-3, os jogadores vieram num super avião, estão tranquilos, já vão chegar e vão treinar para se adaptar ao fuso horário. Nós fizemos ontem isso aqui, a gente chegou, não dormiu, fomos passear, fomos mostrar um pouco da cidade para vocês, e o Flamengo chega muito bem preparado, a expectativa lá no alto, vai dar tudo certo, então se liga aí, certo, parceiro? É isso, parceiro. Valeu, Diego Pose sempre com a gente aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, curta, compartilhe, dando crédito, ativa o sininho da notificação. Hasta aquí, sino por ter conquistado as coisas que a gente conquistou e vir aqui para competir nessa competição para acabar o ano da melhor maneira. E chegando com um tempo já em final de temporada, bom para a equipe se preparar e se adaptar para essa estreia contra o Cruz Azul. Sim, na verdade é que sim, muito feliz porque a gente conseguiu conquistar o brasileiro com antecipação. Aí, parabenizar o time que jogou ontem, na verdade é que a gente não viu o jogo, mas viu o lance do jogo, os melhores momentos. E ter empatado contra o time, contra o Mirassol, foi muito bom para o Flamengo, para os meninos que foram jogar lá. E agora é só pensar na quarta-feira que a gente tem uma edição aqui. E é isso. Muito feliz por ter, como falei, a gente chegado até aqui e agora temos tempo para descansar, para nos preparar da melhor maneira para o jogo da quarta-feira. Então é isso. O Flamengo já está no Catar. Nós acompanhamos a chegada da delegação. Uma longa viagem, cansativa, mas faz parte, né? O Flamengo está aqui do outro lado do mundo e agora vai ter um bom tempo de recuperação, de preparação. Serão 3 treinamentos até
a estreia contra o Cruz Azul. Flamengo está aqui e tem uma expectativa muito grande de conquistar o Mundial depois de 44 anos. É difícil, mas está longe de ser impossível. O Flamengo tem possibilidade. Vamos falar do Flamengo campeão. Sem asterisco. Sem asterisco. Sem asterisco. Vai, Abel Ferreira. Tira o Neymar aí, pelo amor de Deus. O Neymar não tem nada a ver com a conquista do Flamengo. E aí sim a gente tem que falar. Já foi. O menino já saiu. Que bom. Títulos do Flamengo. O Flamengo vem empilhando títulos. A prateleira não para de crescer, um título atrás do outro. Olha só, de 19, quando o Jorge Jesus conseguiu brilhantemente a Libertadores. Aliás, em 19, quantos títulos o Flamengo conquistou, Berna? Na passagem do Jorge Jesus foram 5 títulos, né? Que inclui também o primeiro semestre de 2020, né? Olha lá, Brasileiro, 19. E Libertadores. Libertadores, 19. Isso. Então, de 19 a 25, são 17 títulos. 3 campeonatos brasileiros, 19, 20 e 25. 3 vezes Copa Libertadores, 19, 22 e 25. 2 Copas do Brasil, 22 e 24, 5 Campeonatos Carioca, 19, 20, 21, 24 e 25, Supercopa Rei, 3 vezes, 20, 21 e 25, e uma Recopa Sul-Americana em 2020. Esse Carioca de 2019 não é com o Jorge Jesus, é com o Abelão. O Abelão é o primeiro técnico da gestão Rodolfo Landim. E aí ele sai, ele pede para sair, e aí o Flamengo traz o Jorge Jesus. E olha só, nessa tela, põe de novo a tela, Chiquinho. No cantinho tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Todos esses títulos foram conquistados pelos dois. Exatamente. Os dois são os remanescentes desse ano. Mas dá para dizer que 2025 é um ano de ouro também do Flamengo, né? Eu acho assim, Kaká, é uma coisa que, como diz o Ivan, a coletividade rubro-negra discute bastante, né? É assim, um dia Jorge Jesus voltará. Eu acho que ontem o fantasma de Jorge Jesus foi enterrado. O Léo até levantou essa bola outro dia. Porque fica anacrônico se pensar em Jorge Jesus hoje. Exato. Você não sabe mais se o cara tá na vibe que ele estava há 6 anos atrás. Ninguém sabe se ele tá. Exato. Então, assim, o Felipe Luiz, o Flamengo hoje detém todas as coroas. Até a final da Copa do Brasil, até sair o campeão, o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. Então o Flamengo hoje é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Supercopa, é campeão estadual, é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro. Tem as 5 coroas. Então a gente não pode mais tratar o Felipe Luiz como um treinador promissor. Não. Ele é uma realidade. Ele é uma realidade. E vai evoluir, tá? Vai, claro. Até porque o Jorge Jesus não chegou a completar uma temporada toda sob o comando do Flamengo. O do Felipe Luiz é um trabalho maior, mais tempo, e o time manteve rendimento considerável durante todo o período dele como técnico do Flamengo. Vai oscilar aqui, acolá, vai perder rendimento aqui, vai ter suas falhas, suas derrotas, ok. Mas o nível que o Flamengo praticou sob o comando do Felipe Luiz é um nível absurdo. O técnico anterior do Flamengo era o Tite. Se a gente comparar o que o Flamengo jogou sob o comando de Felipe Luiz e sob o comando de Tite, é um negócio, é incomparável. Então é um nível de jogo muito bom praticado pelo Flamengo do Felipe Luiz. Um técnico que até essas últimas conquistas acho que a gente poderia classificar como promissor, mas ele já é uma realidade. E outra coisa, com repertório também, né? Eu não vou me esquecer que no título da Copa do Brasil, o primeiro título dele, né? Foi. O título da Copa do Brasil, ele assume na semifinal contra o Corinthians, no primeiro duelo. Vence por 1-0 no Maracanã. Exatamente. Para 4 jogos diferentes para bater campeão, ele usou 4 escalações diferentes. Que no jogo da Neoquímica Arena, o Bruno Henrique é expulso com 27 minutos do primeiro tempo. Isso, e ele faz uma alteração que breca o Corinthians. Tira o Gabriel e bota o Fabrício Bruno. Isso. E aí monta um esquema com 3 zagueiros, e no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, o Gabi Milito coloca o Allan Kardec, monta uma linha com mais atacantes, ele coloca um terceiro zagueiro também, e o Plata faz o gol do título num contra-ataque, né? 4 escalações diferentes e ele bate campeão. Eu tô lembrando aqui, o Jorge Jesus, quando chega, ele toma o Flamengo perde pro Bahia por 3-0, logo de cara. E é eliminado também na Copa do Brasil, né? Pelo Atlético Paranaense. E aí ninguém sabia onde que iria, porque no início fala, bom,
chegou mais um, né? Chega mais um cara aí. Ele perdeu o primeiro jogo contra o Emelec também, da Libertadores. Aí é que tá o negócio, assim, nada daquilo aconteceria se o Flamengo não tivesse derrotado o Emelec nos pênaltis no Maracanã. 3 gols do Gilberto. É isso, 3 gols do Bahia, Gilberto. 3, Flamengo 0. Aliás, estreia do Felipe Luiz no Flamengo. Foi nesse jogo aí. O Arthur acabou com ele nesse jogo. Esse Arthur que tá no Botafogo hoje. Sim. Acabou com o Felipe Luiz nesse jogo. O Jorge Jesus, no primeiro jogo contra o Emelec, o jogo que o Diego Ribas quebra a perna, ele fez lá um negócio que ele dobrou os laterais, ele escalou Rodinei e Rafinha. Uma bobagem que ele fez. O Flamengo foi amplamente dominado em Guayaquil e na volta o Flamengo ganha por 2-0 e ganha nos pênaltis. E aí se classifica às quartas. E o jogo seguinte é justamente esse contra o Bahia aí. Olha a escalação do Flamengo. Diego Alves, Rafinha, Tuller, Pablo Mari e Felipe Luiz. Aí tem o Pires da Mota. Pires da Morte, né? Como era falado. E o Ilharão no meio campo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique no comando do ataque. O Gabriel não jogou essa partida, né? Esse era o time do Flamengo com o novo Jorge Jesus, ninguém sabia até onde ia parar. Acho que a grande sacada dele, Kaká, é quando ele perde o Cuejá, que tá jogando no Grêmio hoje, e coloca o Gerson como um segundo homem no meio de campo. Ele recua o Ilharão, coloca o Gerson como um segundo homem no meio de campo e aí vai embora. Aí a coisa decola. Agora, para pegar o Flamengo hoje no futebol brasileiro, nesse sentido, vai ter que sambar. Eu vou ser obrigado a mudar meu pensamento, porque durante a pandemia eu usei o termo espanholização e ontem até estava vendo o companheiro Everton Guimarães falando disso. Ele tem uma opinião muito parecida com a minha. Não tira uma palavra do que eu falei. Falei durante a pandemia, quem nos acompanha aqui no Bola lembra do que eu disse. Agora, eu retiro porque eu acho que a gente não está chegando na espanholização. A gente está na germanização. O Flamengo vai ser uma espécie de Bayern de Munique. O que para mim é um sintoma pior, muito pior do que se a gente tivesse polarizado em 2 times ou 3, como disse o Ivan, na chegada do Corinthians, que aí você coloca mais um. Né? Pior. Futebol espanhol é assim, você tem Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Pior pelo que fazem os outros, não pelo que faz o Flamengo, né? Sim, mas pelo fato de você, a partir de agora, centralizar sempre numa hegemonia que não vai ser quebrada e sei lá quantos anos. Eu não acredito nisso, Kaká, sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Você tem um Palmeiras muito forte. O Palmeiras brigou aí com o Flamengo cabeça a cabeça no Campeonato Brasileiro. Ele poderia ter ganhado a Libertadores da América, jogou mal na Libertadores. Mas a gente outro dia estava falando de Palmeiras aqui, não faz muito tempo, tendo o melhor futebol do Brasil, né? O Palmeiras conquistou muitos títulos nos últimos anos. O Palmeiras investiu em jogadores, investiu bastante em jogadores, né? Um time em reconstrução. Poderia entregar mais, na minha opinião? Poderia. Mas é um time que tem no ano que vem total condição de fazer o que o Flamengo fez esse ano, né? Então eu não consigo ver dessa forma uma Bayern de muniquização. Germanização, como eu estou chamando aqui. Eu acho germanização, eu acho que é zero de chance assim, pelo nosso calendário, as Copas permitem que algumas coisas aconteçam fora de uma lógica, certo? Agora, campeonato por pontos corridos, ou é Flamengo ou é Palmeiras. Eu acho que o Flamengo, para perder hoje, tem que errar muito. Assim como o Palmeiras também. Porque, assim, o Flamengo foi campeão brasileiro e desde o início da temporada, o Boto e o Bap falaram que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Sim. E quando o Flamengo joga para valer uma competição como jogou e uma competição que exige regularidade e esse time entrega, esse clube entrega, aí fica difícil para os demais. O Palmeiras pode competir? Pode. Mas o Palmeiras competiu muito. Até o Cruzeiro competiu. Até o mês de novembro. Sim, o Palmeiras competiu. O Cruzeiro é um time que pode, aí se mantiver o Leonardo Jardim e não tem investimento lá do Pedrinho, é SAF, o Cruzeiro é um time que pode. Então, mas a gente está chegando à mesma conclusão. Tudo passa por uma boa organização estrutural, organização e financeira do clube. Sim, isso sim. Se não tiver isso, esquece. Esquece. Não aquele negócio do acaso, ganhou por acaso, isso talvez só no estadual possa acontecer alguma coisa do gênero. Não, Copa do Brasil também. Os títulos são inquestionáveis, o Flamengo foi o melhor time do Brasil e do continente nesse ano, não tem o que falar. Agora, não foi um amasso, não houve competição. Houve competição até o fim do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras brigou cabeça a cabeça, o Palmeiras fez a final da Libertadores. E eu acho que
a competição do Palmeiras foi melhor que a do Flamengo, basta a gente dizer aqui que o Flamengo se classificou na segunda colocação. Então, nos outros campeonatos, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores especificamente, houve competição. Por exemplo, na Alemanha, no campeonato alemão, há temporadas em que não há competição. O Bayern de Munique dispara e acabou o campeonato. O Bayern de Munique ganha 9 de 10. Né? Agora, eu não lembro se a gente acertou no prognóstico ou se a gente errou quando a gente disse que o campeonato no segundo semestre seria muito diferente do primeiro. Por que eu digo isso? Porque no meio do ano a gente teve o Mundial, na qual Palmeiras e Flamengo disputaram o Mundial, assim como o Botafogo, assim como o Fluminense, ok. Mas o que você esperava com isso? Cansaço dos times, os times quebrando, os times sem condição de disputar por excesso de jogos. E eu acho que isso não aconteceu. Talvez o primeiro semestre tenha sido mais parelho, o Campeonato Brasileiro. Acho que os dois times estão bem desgastados. Eu acho que a final da Libertadores, de certa forma, mostra isso. E alguns jogadores abriram o bico. O Jorginho foi um jogador que ficou um tempo lesionado agora, com um problema muscular. O Léo Ortiz, com um problema diferente, de pancada, então, mas a diferença desses clubes é que eles têm banco. Diferentemente dos outros, eles têm banco. E uma coisa está ligada à outra. Estrutura, dinheiro para contratar. Uma coisa ligada à outra. O Arrascaeta saiu do campo ontem falando sobre isso. Ele falou, a gente tá sentindo já, tá difícil de conseguir jogar. O Flamengo contra o Cruz Azul fará o seu jogo de número 76 na temporada. Ninguém vai segurar o Flamengo mais do jeito que está o futebol brasileiro. O Flamengo é bem administrado. O Flamengo está com muito dinheiro. O Flamengo está com uma torcida que é uma coisa avassaladora. Mas pera lá, não é porque o Palmeiras ele perdeu essa daí, Benja, que ele não seja um rival hoje à altura do Flamengo. Sim, mas é que eu tô falando. Sim, o Palmeiras e o Flamengo são os dois melhores times do Brasil. É que eu tô querendo dizer o seguinte: o Flamengo com essa torcida, com a mídia, com tudo isso que tem, e tem mesmo. Você jogou lá, Casão? É diferente. Ou não é? Claro que é. É diferente. Aqui, por exemplo, o Corinthians sofre mais aqui do que o Flamengo sofre lá. Porque lá a mídia elogia o Flamengo. Não estou falando que todo mundo é flamenguista, mas como o Flamengo dá retorno, lá a mídia trabalha a favor do Flamengo mesmo. Aqui, como tem as rivalidades e o paulistano tem um comportamento... Ainda dá uma equilibrada um pouco. O comportamento do paulistano é diferente, é mais rival mesmo, a gente é mais fechado. Então ainda tem a rivalidade de imprensa, com torce pra cá, torce pra lá. Mas no Rio, Flamengo... E outra coisa, né, meu? O Flamengo lota Maracanã, o Flamengo lota Lima, o Flamengo lota assim, qualquer lugar. O Brasil todo. Pra você ter ideia, o Flamengo já liberou, já fez aí o seu orçamento, vai contratar agora mais 3 jogadores, um goleiro, um zagueiro e mais um atacante, ou um atacante ou meia. Nossa. Então aí tem mais 200 milhões, 220 milhões para gastar em reforço. Vai reforçar onde? Vai reforçar ainda. Souzinho, o Flamengo basicamente soube dar os 2 passos para trás para conseguir agora estar na atual situação. Quantas vezes a gente falou aqui que eu sou São Paulino, você é corintiano, você é santista, mas quem era para mandar no futebol brasileiro era Flamengo e Corinthians. Só as duas maiores torcidas. Agora te falar sobre um provável confronto entre Flamengo e PSG na final do Intercontinental de Clubes. Você sabe, o PSG já está garantido na decisão, marcada para 17 de dezembro no Catar. Para ser finalista, o Flamengo vai precisar passar por 2 fases. No dia 10, na próxima quarta-feira, confronto contra o Cruz Azul do México. Se o Flamengo vencer, enfrenta o Pirâmides do Egito no dia 13, valendo a vaga na grande decisão. Vitinha, meio atacante português do PSG, nem sei se dá para chamar de meio atacante, mas meio campista do PSG, foi perguntado sobre a importância do Intercontinental pro PSG. E ele afirmou, abre aspas, nós sabemos que fizemos em 2025 magnífico. Ganhar a Copa Intercontinental será a melhor forma de terminar esse ano. Ganhamos quase tudo, então se vencermos a Copa Intercontinental será ainda mais perfeito. Queremos terminar o ano da melhor maneira. E o português da seleção completou da seguinte forma: muitas vezes você só chega a esse torneio uma vez na carreira. Temos que aproveitar e faremos de tudo para trazer esse título para casa. É o Vitinha assegurando que o PSG vai encarar a Vera
esse torneio de fim de ano organizado pelos clubes. É dos torneios mais tradicionais, né? Em outros tempos a gente tinha o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. Aos pouquinhos esse formato foi mudando com a inclusão de outros campeões continentais. Agora um formato completamente diferente, em que o time campeão na Europa entra apenas para a final. Eu vou começar falando da garotada do Flamengo. Inclusive, pessoal, essa garotada que disputou a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, garotada comandada pelo treinador Bruno Pivetti, do Sub-20, será o mesmo time, o mesmo elenco, que vai iniciar a próxima temporada do Flamengo no Campeonato Carioca, por exemplo. Inclusive, o Flamengo já abriu mão da participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, justamente pensando nesse início de temporada pelo elenco principal, e a gente pôde ver que a garotada vai dar conta do recado, hein? Diferentemente do que aconteceu no começo desse ano de 2025, quando o time Sub-20, quando disputou jogos pelo profissional, não foi bem, mas na ocasião era comandado pelo Kleber dos Santos, que particularmente eu não gostava, mas o Bruno Pivetti mostrou que ele vem fazendo um grande trabalho no Sub-20 do Flamengo. Foi um bom jogo, a garotada deu conta do recado, com os reforços de alguns jogadores do elenco profissional, como Diogo Alves, Everton Araújo, Michael e o Wallace. Esses 4, inclusive, foram titulares. Mas vamos falar das coisas boas primeiro. Para mim, quem se destacou? Diogo Alves. O Diogo Alves fez boas defesas, tá? Mostrou que tem potencial ali, que pode, enfim, ser a terceira opção no gol do Flamengo, sem nenhum problema. Gostei do zagueiro Iago, lamento muito Felipe Luiz não gostar das características do Iago, por isso que o Iago não é muito utilizado no elenco profissional, mas ele fez uma boa partida. Daniel Salles se mostrou um lateral direito bem interessante, sobretudo na parte ofensiva, precisa melhorar alguns pontos na parte defensiva, mas gostei da atuação dele. No meio de campo, o Everton Araújo foi bem. Pablo Lúcio jogou muita bola. Para mim, esse jogador, a torcida, a comissão técnica, Felipe Luiz, diretoria, todo mundo tinha que ficar de olho no Pablo Lúcio. É um jogador que tem muita qualidade. Ele joga de primeiro, segundo volante e até de meio armador, e ele é alto, a estatura dele é boa, tem uma boa passada, gosto muito dele. No ataque, Douglas Telles foi muito bem, inclusive ele fez o primeiro gol no empate em 3-3 com o Mirassol. O Guilherme, que fez 2 gols, um deles um golaço, por sinal, obviamente ele foi bem. Gostei do Wallace pela postura dele. Ele pode não ter se destacado, tecnicamente falando, mas foi um jogador que, pelo menos em alguns momentos, chamou a responsabilidade. Então, de maneira geral, o Flamengo fez um bom jogo. Quase ganhou, esteve sempre à frente no placar. Fez 1-0, aí o Mirassol empatou, 2-1, o Mirassol empatou, 3-2, o Mirassol empatou. Um jogo muito interessante, sempre buscando gol. Agora, um ponto negativo foi o Michael. Impressionante que nem com a Fla Kids o Michael consegue se destacar. E eu vou levar em consideração o contexto, falta de entrosamento, vou levar em consideração isso tudo. Mas o que mais me incomodou no Michael foi a postura, porque em nenhum momento ele chamou a responsabilidade, ele era o jogador mais experiente em campo. Faltava para ele o quê? Chamar a responsa, dá a bola em mim aqui, vem cá. E ele errou passe bobo, perdeu o gol que poderia ter botado a bola na rede. Não gostei nem um pouco do Michael. Para mim, essa partida mostrou que o Michael tem que ir embora mesmo, não tem que ficar no Flamengo em 2026. Respeito muito a história do Michael. Foi importante na temporada 2021 pelo Flamengo, inclusive, mas hoje em dia agrega pouco, tem salário alto, um custo alto, péssimo custo-benefício. E ele, após o jogo, ele foi entrevistado pela Prime, que inclusive transmitiu o jogo, e ele falou sobre a permanência dele ou não no Flamengo. Ele disse: cara, eu tenho contrato, meu contrato é vigente até 2028, eu sou um atleta do clube, sabe, e me esforço pra cá, aí ele fala palavrão todos os dias, mesmo não jogando, tento levar alegria, tento levar um pouco de simpatia, fecha. Pô, Michel, assim, com todo respeito, cara, mesmo não jogando, você não joga porque você não agrega. E você levar simpatia, alegria, pô, com todo respeito, Michael, beleza, e aí? E aí? Você tem que jogar futebol, meu filho. Você não é pago para levar alegria nem simpatia. Você não é animador de festa, pô. Você é jogador de futebol. E como jogador de futebol, o seu desempenho está
pífio, abaixo. Não tem que ficar no Flamengo em 2026, pelo menos é a minha opinião. Por falar em seleção, vou falar aqui rápido, porque eu fiz o voto lá na CBF, me convidaram, obrigado. Meu voto na seleção do Brasileirão: Walter, goleiro; Paulo Henrique, lateral direito do Vasco; Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga do Flamengo; Reinaldo, Mirassol, lateral esquerdo; Jorginho do Flamengo, primeiro volante. E aí eu botei 2 meias e 3 atacantes. Meus 2 meias: Matheus Pereira, do Cruzeiro; Arrascaeta, obviamente, do Flamengo; e meus 3 atacantes: Ryan, do Vasco; Caio Jorge, do Cruzeiro; e Vitor Roque, do Palmeiras. Craque do campeonato: Arrascaeta. Revelação do campeonato: botei Ryan, do Vasco. E o melhor treinador, botei Rafael Guanais. Aí, Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz disse em entrevista coletiva que o Rafael Guanais é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. O que ele fez com o Mirassol foi um absurdo, tá? Absurdo. Então, essa é a minha seleção. E vocês? Podem comentar aí. Ó, a delegação do Flamengo já chegou em Doha, inclusive nesse momento está fazendo o primeiro treinamento por lá, onde vai ser disputado o campeonato intercontinental. O Pedro está com a delegação, mas não tem chance de jogar nessa quarta-feira. Já adianto para quem vai me perguntar aí. Primeiro treino, muito mais ativação muscular, vai a campo, enfim, para poder se adaptar ao fuso horário, do que propriamente um treino tático exigente, como muita gente pode imaginar aí. Mas o Flamengo pega o Cruz Azul na quarta, 2 horas da tarde, horário de Brasília, e o Cruz Azul foi eliminado na semifinal do Mexicano. Pois é, no último jogo antes da Copa Intercontinental, ele foi eliminado pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano, em partida realizada na noite do último sábado. As equipes ficaram no empate em 1-1, mas a melhor campanha na fase regular deu a classificação ao Tigres. Cruz Azul chega em crise? Acho que não. Inclusive chega muito melhor preparado fisicamente, né? Tem bem menos jogos que o Flamengo na temporada. Então vamos ver. Vamos lá para a informação principal. O Flamengo viajou e o Vinha e o Alan não foram relacionados pelo técnico Felipe Luiz para a Copa Intercontinental. O Alan, todo mundo já sabe, está muito abaixo dos demais jogadores da posição, sem nenhum problema. Mas o que chamou a atenção foi o fato do Vinha não ter sido relacionado, nem para ficar no banco, nada. E por quê? É um jogador que é de seleção uruguaia, um jogador que tem poucas oportunidades com o técnico Felipe Luiz, e aí está todo mundo me perguntando. Bom, eu sei que para muitos tem algo pessoal, aconteceu algo no bastidor, teve discussão, teve briga, muitos pensam nisso. Eu vou trazer aquilo que eu tenho de apuração. São 3 coisas que pesam na escolha do Felipe Luiz. Primeiro, tem 3 jogadores na posição, na lateral esquerda. Alexandro é o Okonkwo, é o titular absoluto. E aí a briga para ser o reserva do Alexandro. Vocês sabem que o Felipe Luiz é apaixonado pelo Ayrton Lucas. Inclusive, quando o Felipe Luiz se aposentou, na entrevista coletiva dele, despedida e tal, ele falou: eu estou me aposentando, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um lateral esquerdo pronto para poder me substituir, que era, na ocasião, o Ayrton Lucas. Inclusive, jogador que salvou a pele do Felipe Luiz na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Então são 3 jogadores para a posição, já começa aí. E o Felipe Luiz não quis levar 3 jogadores para a lateral esquerda para a disputa do Mundial. O Vinha voltou de 2 lesões que ele sofreu, vocês vão recordar disso, joelho e também na tíbia. Passou por cirurgia, ficou um longo período afastado. Fisicamente falando, ele está atrás dos demais, sem sombra de dúvidas. Isso pesa na decisão do Felipe Luiz. E hoje o Felipe Luiz entende que o Ayrton Lucas está na frente do Vinha. Ponto. Não é nada pessoal, não é porque o Felipe Luiz não conta com o Vinha em 2026, não é porque o Vinha vai sair em 2026, embora isso possa acontecer, mas não porque o Felipe Luiz quer se desfazer do jogador, porque o Flamengo quer se desfazer do jogador. Ele pode receber uma proposta, o Flamengo gostar e o próprio Vinha gostar, e aí ele acabar deixando. Mas hoje não existe o planejamento para o Vinha deixar o Flamengo, para o Vinha ser negociado. Não existe isso, a diretoria não quer fazer isso. Mas o Felipe Luiz ele precisa fazer escolhas. Ele tem número de limites, ele tem um limite de jogadores no banco de reservas, jogadores para serem relacionados, e ele não levou 2 atletas, o Alan e o Vinha. E por conta disso,
por conta da briga por posição. O Flamengo tem muitos jogadores, inclusive o Felipe Luiz quer diminuir o número de jogadores para 2026, inclusive diminuir também a média de idade. O BAP já falou sobre isso. Então é por conta disso que o Vinha não foi relacionado. Ah, eu não acredito. Beleza, você tem o direito. Ah, Vene, eu acho que os dois brigaram. Beleza, você tem o direito. Estou trazendo aquilo que eu apurei. Sempre falo, não sou dono da verdade, me responsabilizo apenas pelo que eu apuro. E o que eu apurei foi isso sobre o Vinha, beleza? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, está em preparação para a partida contra o Cruz Azul do México. Estreia na Copa Intercontinental. E provavelmente o Felipe Luiz vai colocar o que tem de melhor em campo para poder vencer essa partida. O Flamengo estreia nesta quarta-feira, a partir das 1h30. Vamos ficar de olho e vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. E amanhã já tem palpite, hein? Amanhã a gente já começa a palpitar. Se você já quiser deixar o seu palpite nos comentários, já pode deixar. Deixa registrado aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficar de olho no treino do Mengão para ver o que o Felipe Luiz vai preparar nesse treino do Flamengo, qual vai ser a provável escalação. E aí eu vou deixar o meu palpite aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. É assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.